Esse vídeo aqui é um alerta para que você não leia prefácio. Isso pode estar destruindo a sua experiência de leitura. Salve pessoal, sejam bem-vindos à Taverna do Leitor, meu nome é José Augusto. Dá um chego para cá, senta confortavelmente aí, vamos trocar 2 dedos de prosa a respeito desse raio desse prefácio aí que está presente em grande parte dos livros por aí. Bom, eu já adianto para vocês aqui que eu sou extremamente contra a leitura de prefácio antes de ler a obra propriamente dita, exceto em alguns casos, que eu vou comentar aqui com vocês. E no final desse vídeo eu vou deixar um exemplo utilizando o Drácula sobre como você pode ser prejudicado com a leitura de prefácios, introduções e outras coisas. Bom, se você gostar desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever nesse canal se você gosta desse tipo de tema. Bom, vamos lá então. O que é prefácio ou introdução ou toda aquela parafernália que vem antes do início do livro propriamente dito? Bom, nos livros técnicos, eles são bem mais úteis, principalmente se eles forem escritos pelo próprio autor. Então, normalmente sempre vai ter uma introdução que vai te direcionar em relação ao livro. Então, na leitura de livros técnicos, muitas vezes a leitura da introdução ou de algum prefácio, ele é extremamente essencial para o decorrer da obra. Porém, no quesito de literatura, nos livros literários, teoricamente, o prefácio é só um texto antes do livro propriamente dito, para aguçar a sua curiosidade em relação àquela leitura. Bom, será que isso é realmente atrativo? Bom, talvez seja, de fato seja, só que ele pode estar prejudicando diretamente a sua experiência com a obra. Então, vamos aqui para o grande detalhe a respeito disso. Antes de tudo, eu sempre vou dizer isso aqui no canal, o que acontece durante a leitura é um diálogo entre o autor e o leitor. São apenas 2 pessoas conversando. Eu com as minhas experiências, o escritor com as dele. E acontece que nessa leitura tem 3 elementos que eu costumo destacar. O que o autor de fato escreveu, o que o autor quis dizer e o que você ou eu, nós, interpretamos com base nas nossas experiências. Esse conjunto é que forma todo o diálogo com a obra. E é aqui que eu falo que o prefácio é problemático. Normalmente ele é escrito por uma terceira pessoa para te fazer, como eu disse antes, para te fazer ter um pouco mais de vontade de ler. Só que convenhamos que essa pessoa pode estar emitindo talvez opiniões ou juízos de valores que podem estar interferindo diretamente no seu diálogo solo com o autor. Inclusive, eu acho o raio do prefácio muito mais sério que spoiler. Eu gosto muito de... Eu não ligo e, além disso, eu gosto de spoiler, principalmente em animes, algumas coisas desse gênero assim. Eu, de fato, não ligo para spoiler. Ainda vou fazer um vídeo a respeito disso, talvez. Mas o prefácio, ele pode ser muito problemático para o entendimento de uma obra. Ou, às vezes, para a sua experiência no geral. Então, vamos de exemplo aqui. Bom, e antes de falar de exemplo, se você tá achando interessante isso que eu tô falando aqui, é só um ponto no geral, é a minha opinião, mas se você concorda comigo ou discorda de mim, deixa aí seu comentário, vamos interagir aí e ver o que dá para tirar. Bom, o meu exemplo, ele gira em torno desse livro aqui. Já é um hábito meu não ler prefácio, por questões de terminar rápido um livro. Eu desde a primeira vez que eu peguei livros literários para ler, eu percebi que não tinha muito a ver, e aí eu sempre fui direto para o livro propriamente dito, então eu nunca tive o hábito de ler o prefácio. Eu li o Drácula no Kindle, e aí eu ganhei esse livro dessa edição da Dark Side, que eu queria bastante, e eu inventei, como eu já tinha lido a história, já tinha as minhas opiniões formadas, inventei de ler esse livro inteiro. Assim, a introdução desse livro é uma aula. Eu não vou tirar o mérito de desmerecer a autora da introdução desse livro aqui, que é uma aula. Porém, fica aqui o meu adendo, eu ainda acho que tem que ser lido posteriormente à obra, e se você não leu o Drácula, sugiro que você pare esse vídeo e leia primeiro. Inclusive, eu vou deixar o link dele aqui na descrição, porque provavelmente eu vou
com a minha opinião aqui, atrapalhar talvez a sua experiência ou trazer um ponto para a sua experiência que possa te prejudicar. Então vamos lá. Na página 19 dessa edição aqui, como eu deixei marcado, a autora da introdução, ela diz o seguinte, ela está aqui comentando a respeito da exposição, do autor ao teatro, e ela coloca o seguinte: os personagens são melodramáticos, choram aos soluços, prostam-se de joelhos, erguem os braços em súplicas aos céus. Uma sinfonia ininterrupta de beijo, abraço, aperto de mão, sem contar com as declarações de amor, as juras de amizade eterna e os pleitos de lealdade. Parece algo ridículo, como de fato é muito bobo. E nem é uma opinião da autora, é um fato constatado da obra. O meu ponto é, eu, com todo o meu chucrismo, digamos assim, ou um jovem um pouco mais assim, menos pegajoso, menos romântico, talvez ele leia essa parte aqui e ele fique incomodado. E aqui eu vou dar, é onde eu digo que eu vou atrapalhar talvez a sua experiência. Porque assim, de fato, o livro do Drácula, ele é meloso. Ele tem uma escrita melosa, diálogos melosos e é muito frufruzinho. Só que, aqui que está o grande ponto. Na minha percepção da obra, quando eu terminei, eu engoli, eu comecei a ler a obra a primeira vez, começa sensacional, e quando chega nesse ponto meloso, eu me incomodei. Só que como eu não tinha uma introdução me falando que era assim, eu segui. E no final da obra eu cheguei em uma conclusão. Ainda vou fazer um vídeo a respeito do Drácula, a minha análise a respeito do Drácula. Porém, a minha conclusão com o livro foi que estes diálogos melosos, eles contrastam, eles fazem parte do livro de uma forma essencial. Porque essa melação entre os personagens, toda essa situação, a própria melação dentro da história, ela é um contraste ao Drácula, na minha percepção. Então, assim, até a forma de escrita dos mocinhos, ela faz contraste ao monstro. A gente está falando de um livro escrito há muitos anos atrás, que, para quem está acostumado a assistir filme de terror, ele não é esse terror todo mais. Já não existe esse horror todo mais. Ele é considerado um livro de horror, mas muitas pessoas, eu já vi até avaliações na Amazon, pessoal falando que não parece ser um livro de terror, só que se você se atentar aos detalhes, você vai perceber que ele é muito macabro. Nesse contraste de bem e mal, nesse contraste entre a criatura Drácula e os mocinhos, e essa parte melosa dos diálogos, ela compõe a obra, ela costura a obra, bem como a forma de escrita da obra também, que é feita por cartas, carta, diário. Eles compõem a obra de uma forma que é o que torna ela completa e ela tão profunda. Cada vez que você lê, você percebe mais coisas que só enriquecem esse contraste que tem no livro. Então, assim, eu resolvi trazer esse exemplo muito besta de um comentário factível a respeito da obra que talvez, se eu tivesse pego esse material e lido uma introdução, que é um tipo de coisa que me incomoda, eu não gosto dessa melação toda, apesar de eu ter algumas análises um pouco mais, como que eu posso dizer, um pouco mais romanceadas, eu não gosto desse tipo de melação, só que por eu não saber de antemão, foi o que eu forcei a leitura. Eu não fiquei com aquilo na cabeça também martelando. Será que vai ser assim um livro todo chatice, não sei o quê. Eu tive sozinho, eu tive como me manter na leitura e poder aproveitar e tirar de uma coisa que me incomoda uma conclusão fantástica. E agora para falar de um outro livro, que vai ter vídeo a respeito desse livro aqui ainda no canal, que é o Diário do Ano da Peste. Essa edição é do Clube de Literatura Clássica. Esse livro é o livro que me deixou mais revoltado na face da Terra, foi a leitura desse livro. E eu ainda vou fazer vídeo a respeito disso. Só que esse livro aqui, ele é muito curioso e ele atesta o que eu digo sobre introdução, sobre prefácio. Este livro não tem prefácio. E eu não quero estragar a sua experiência e eu indico e eu vou deixar o link aqui na descrição
dessa história. Você termina esse livro sem saber se ele é de verdade ou se ele é uma ficção. Ponto. Justamente porque não tem um prefácio. Talvez a edição que eu indique aqui, que eu não li outras edições, talvez tenha introdução ou prefácio. Pule e leia o livro. Talvez você fique com a mesma dúvida que eu. Não, mais uma vez, não sei se foi intencional do autor, se pelo estilo, mas eu tenho a sensação de que o que aconteceu nesse livro foi verdade. Estrita verdade. E eu tô até hoje sem saber. Aliás, sei porque é um livro de ficção. Mas assim, o livro pelo livro, ele não denuncia, pelo menos até onde eu tive conhecimento, que ele é uma ficção. E se você estiver querendo saber mais a respeito de como começar a ler, eu tenho alguns vídeos aqui no canal, vou deixar o link aqui do porquê ler. O link desses livros vão estar todos na descrição. Vocês ajudam bastante o canal com isso. E eu deixo aqui a minha indicação do Drácula e o Diário do Ano da Peste. É uma coisa, assim, fantástica. A forma como foi escrita e o resultado final da história. E futuramente vai ter vídeo a respeito desses dois clássicos aqui no canal. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Deixe seu like, seu comentário se você gostou desse vídeo, se inscreva nesse canal e fiquem todos com Deus e tchau!